199. Taila? Muito obrigada, Fernanda Alves, então, trazendo para a gente essas informações. Medida preventiva, né, Guarizo? Infelizmente, a gente teve casos aqui em Campinas de mortes decorrentes de quedas de árvores, uma delas no Parque do Taquará, um dos mais frequentados, né? Então, é uma medida aí de prevenção anunciada pela Prefeitura. E tem que respeitar, né? A gente sabe que o solo encharca. Sim. E isso pode pode derrubar árvores, pode causar tragédias de novo. Então aconteceu uma vez, não vai ser tão ruim assim para a população ficar um dia com o parque fechado. E como disse o secretário Paulela aí para Fernanda Alves, vai ser reavaliado amanhã. Pois é, e olha, a Defesa Civil do Estado também está em alerta aí para essas chuvas mais fortes, né, previstas entre hoje e amanhã, quando a gente tem um nível acumulado de água aí previsto muito alto, que pode variar, aliás, entre alto e muito alto, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, inclusive com um gabinete de crise que foi instalado para monitorar essa situação em todo o estado, inclusive aqui na nossa região. Sobre isso, a gente conversa agora com o Maxwell de Souza, que é tenente da Defesa Civil de São Paulo. Fala conosco sobre essa operação. Tenente, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Olá, boa tarde a vocês, todos que acompanham. Um prazer falar com os amigos da CBN, com todos os nossos amigos de Campinas. Prazer é nosso, viu, Tenente? Em relação agora a esse gabinete de crise, né, que foi instalado aí para esses dias com previsão de chuva forte, principalmente hoje e amanhã, o que deve ser monitorado aí pela Defesa Civil, principalmente em relação à prevenção, né, para essas regiões com uma previsão aí do maior índice de chuva? Inclusive, eu estou dentro do gabinete agora, estamos aqui Sim. com os técnicos da Defesa Civil e também com as concessionárias de energia, serviço de abastecimento de água, agências reguladoras dos serviços públicos, corpo de bombeiros, todo o time reunido, porque aí a gente dá uma resposta mais rápida. Essa é uma importante ferramenta, um instrumento muito bom do governo estadual para fazer frente a essas mudanças climáticas. Está chovendo forte, pancadas de chuva cada vez mais frequentes aqui em São Paulo, não só aqui, mas em todo o país. E aí nós precisamos mudar a forma de atuar. E aí o gabinete de crise vem justamente para dar essa resposta, porque não dá para tolerar pessoas ficarem sem energia 3, 4, 5 dias. Então a gente consegue otimizar a resposta e consegue observar como está se comportando a chuva. Por exemplo, agora ela está lá no Paraná, mas já está chegando. A gente está vendo uma formação de uma grande linha de instabilidade que vai avançar pelo litoral e pelo oeste paulista. E aí a expectativa é que ela vá avançando e com isso vá trazendo chuva generalizada para o estado de São Paulo, que inclui, claro, também a região de Campinas. Tenente, para tomar conta de todas as regiões, né? Afinal de contas, esse alerta é para todo o estado. Como que funciona esse trabalho da Defesa Civil nesse gabinete de crise? É em parceria com as defesas civis municipais também para poder dar conta de qualquer problema que aconteça em qualquer cidade do estado? Olha, para dar conta de tudo isso é importante também tecnologia. É importante nós termos tecnologia e nós estamos cada vez implementando mais tecnologia aqui no estado de São Paulo com, por exemplo, a aquisição de um radar meteorológico para Campinas, que foi instalado na Unicamp, uma grande parceria com a Unicamp, e agora esse radar ele é capaz de fazer uma averiguação, uma apuração, um monitoramento das condições climáticas de um raio de até 100 quilômetros, está em fase de implantação, a gente espera que até o início do verão ele já esteja funcionando, e também uma coordenação sistêmica entre todas as defesas civis. Então a gente dialoga bem com as defesas civis municipais, temos uma coordenadoria regional em Campinas muito forte, muito atuante, através do Sidney, nosso Sidney Furtado, nosso coordenador, que é bastante atuante, e aí esse sistema é que nos dá robustez, porque a gente integra uma defesa civil com a outra que está pronta para atuar em um caso de desastre. A gente viu aí em Campinas, infelizmente, aquelas mortes, pessoas que foram arrastadas, aquela jovem que perdeu a vida, e nós vimos um trabalho integrado, a imprensa acompanhou de perto, um trabalho integrado do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para as buscas daquela jovem. Usamos drone, usamos a telemetria do rio, então um trabalho realmente integrado que envolve muita mão de obra e muita tecnologia. Infelizmente não conseguimos retirá-la com vida, mas todo o trabalho foi envidado ali para salvá-la. Tenente, até falando justamente sobre essas mortes recentes aqui em Campinas, foram 2 mortes, né? 2 jovens aí que foram arrastados pela enxurrada, uma jovem com apenas 18 anos também, que
foi encontrada dias depois na região do Curtume, né? São regiões aí com bastante alagamento aqui na cidade. A gente tem uma previsão, segundo o monitoramento do estado, de níveis de chuva do nível de chuva muito alto, né, para nossa região aqui em Campinas, entre outras regiões também do estado. Qual que é a recomendação de vocês para a população, né, principalmente para esse alerta entre hoje e amanhã em relação a essas áreas em caso de chuva forte? Olha, gente, cada vez mais essas chuvas em forma de pancadas de chuva estão sendo presentes no nosso cotidiano. E aí é muita chuva, um volume muito grande num espaço de tempo muito curto, sobrecarregam os sistemas das galerias pluviais das grandes cidades. E aí soma-se a isso também que a gente precisa melhorar o nosso comportamento enquanto cidadão para não jogar lixo na rua, porque aí isso entope os bueiros. Então, durante esses alagamentos, o que a gente precisa? Adotar posturas de proteção. Então, por favor, eu faço aqui um apelo para quem estiver transitando durante os temporais, não se arrisque, não entre nessas áreas alagadas, não entre em áreas com enxurradas. 30 centímetros de água pode arrastar um carro. Você, motorista, vai perder o controle da direção do seu carro apenas com 30 centímetros de água. E aí, fatalmente, a água vai te levar para dentro de um córrego. Então, não se exponha, tenha um pouquinho de paciência, espera a água baixar e depois prossegue sua viagem. Tenente, para as pessoas que estão em áreas de risco, né? Afinal de contas, isso existe em praticamente todas as cidades. A Defesa Civil Municipal, ela tem contato com essas pessoas também. A Defesa Civil do Estado participa disso também, afinal de contas, o senhor acabou de trazer aí recomendações importantes para as pessoas, né? Elas não têm muito para onde ir enquanto acontece. Então, as áreas de risco, como o próprio nome já diz, não são seguras. O que essas pessoas devem fazer? Olha, nós estamos trabalhando numa vertente da convivência com o risco, no sentido de nós compreendermos o risco ao qual estamos inseridos enquanto comunidade e aí sabermos o que fazer quando esse risco, quando o perigo se aproxima de nós. Nós vimos, por exemplo, ali o furacão Milton, que atuou ali na Flórida, nos Estados Unidos, e aquilo é uma área de risco. A Flórida inteira é uma área de risco para furacão. E as pessoas moram ali e convivem com o risco. E quando o risco se aproxima, elas adotam uma postura de autoproteção. É isso que temos feito enquanto Defesa Civil. O trabalho que é feito na região é muito intenso e a Defesa Civil Estadual também se debruça sobre isso, criando núcleos comunitários, levando treinamento. A gente está lá em Sorocaba hoje, levando treinamento para as defesas civis de lá e vamos percorrer as regiões, ir para Campinas também, porque sempre que antecede o verão a gente faz essa rodada de treinamento. E aí o que a gente precisa é que a população que mora nessas áreas de encosta, áreas de risco, elas estejam atentas aos sinais que antecedem as tragédias. Por exemplo, para quem mora em área de morro, quando chove muito, como a gente tem visto agora, e previsão de chuva para frente, como é o caso de hoje e amanhã, você mora numa área de risco, fica atento, rachadura na parede de casa, porta e janela que não está abrindo direito, árvore e poste que está entortando, água barrenta descendo da encosta, é sinal de alerta, é sinal de perigo. Sai do local, liga para a gente, procura um local seguro, a gente vai te abrigar, te acolher e vamos vistoriar essas regiões. É uma mudança de comportamento que a cada dia precisa ser internalizada por todos nós. Tenente, o que é que significa esse acumulado de chuva muito alto que é previsto aqui para a região de Campinas? A gente está falando aí de temporais ou também de raios com ventos fortes, né? Possibilidade aí de algo mais grave, como que isso pode impactar aqui a nossa região? A chegada da frente fria, né, vem uma massa de ar frio que está vindo do sul do país, vai se chocar com essa massa de ar quente. Vocês perceberam, né, que está um pouquinho calor hoje, não é um calor imenso, mas ficou um pouco abafado, né? Eu sempre que entro com vocês, vejo esse estúdio maravilhoso e vejo ao fundo esse sol que reluz aí e brilha nesse jardim. Significa que está um solzinho aí entre nuvens. Sim. E isso está aquecendo a atmosfera. O que vai acontecer? Daqui a pouco a frente fria vai chegar, vai se chocar com essa massa de ar quente e vai gerar instabilidade. E aí quando gera essa instabilidade pode cair raio, pode ter rajada de vento. Inclusive daqui a pouco vocês vão observar as árvores atrás de vocês aí começando a balançar um pouquinho mais. É o vento que está chegando e está avisando para a gente que a frente fria está vindo. Então, por isso, toda a atenção agora na parte da tarde aí na região, porque a possibilidade de queda de raio e de rajada de vento, ela vai aumentar consideravelmente. E aí, em caso de qualquer emergência também, né, Tenente, a população pode contar com a Defesa Civil, tanto do Estado quanto aqui do nosso município, né? Sem sombra de dúvidas, como eu disse, primeiro se proteger. Sabendo que tem condição de chuva agora no final do dia, eu reprogramo minha rotina. Poxa, dá para eu sair mais cedo do trabalho? Não dá. Então eu espero um pouquinho, eu espero a tempestade passar,
tenta se reprogramar. Não deu, foi pego de surpresa? Então toda a cautela para não entrar nas áreas alagadas, mas se estiver numa situação de difícil controle, liga para a gente. Aí o telefone é 199 da Defesa Civil, 193 do Corpo de Bombeiros, e claro que a gente vai te socorrer. Aí uma dica importante, tá? Se você ficar numa situação, como infelizmente aquela jovem ficou, que ela ficou presa no alagamento, e pelo que a gente ficou sabendo, né, os próprios vizinhos disseram, ela saiu do carro. Sim. Então no meio do alagamento, ela abriu a porta e desceu. E aí foi aí que ela não aguentou se segurar. Tem uma dica importante, não saia do carro. Se a água subir e começar a tomar conta do veículo, significa que já está muito intenso. Você vai abrir a porta, a água vai invadir o carro e você vai ser arrastado. A dica é sair pelo vidro do carro. Você vai ter que estourar o vidro ou abaixar o vidro, sai por fora do vidro e fica no teto do carro. O carro vai virar uma espécie de bote. E você está meio protegido ali, você consegue se segurar por um tempo necessário até o bombeiro chegar. É importante o senhor dizer isso, né? Porque a pessoa, com certeza, na hora do nervoso ali, ela Do vai ter medo. desespero, né? Isso, ela vai ter medo de se afogar esperando essa água subir, né? Então, tem que quebrar o vidro porque ele faz uma proteção. Se deixar o vidro aberto, o vidro vai invadir o carro do mesmo jeito, é isso? Eu estou preso no alagamento, a porta está fechada, existe uma vedação nos carros que impede que a água entre. Os vidros estão fechados e eu estou protegido ali. Só que se a água começa a subir e atinge metade da porta, da folha da porta, em algum momento essa vedação não vai aguentar, a água vai começar a penetrar para dentro do carro. Então quando você olha para fora do vidro e vê que a água já está na metade da roda, na metade da porta, é hora de sair. Como é que eu faço para abrir o vidro se ele quebrar? Porque a parte elétrica pode dar pane, né? Verdade. Pode ter algum problema de pane no carro. Tira o encosto de cabeça, dá para arrancar, né? Acho que muita gente não sabe que aquilo sai, mas o encosto de cabeça ele sai. Você tira ele tem 2 barrinhas de ferro. Você vai quebrar o vidro com aquilo, o vidro vai quebrar, e aí você vai sair, vai fazer um jogo de corpo ali, vai ter que realmente fazer um malabarismo, mas você está tentando salvar a sua vida, então não tem outro jeito. E vai ficar em cima do teto do carro se segurando. Olha, existem casos assim, o bombeiro já salvou várias pessoas assim, e inclusive a gente aciona até o águia, se for o caso, porque aí o águia chega, coloca aquela cesta e tira a pessoa. Muito importante saber o que fazer nesses casos de emergência para evitar tragédias como a que a gente viu aqui em Campinas, e imagens desesperadoras, né, Guariz? Daquela jovem sendo arrastada ali pela água, saindo do carro naquela situação. E você falou a palavra desespero. O tenente está ensinando a gente a não se desesperar, se for o caso. Bom, agradeço, inclusive, as orientações do tenente da Defesa Civil de São Paulo, Maxwell de Souza, falando com a gente sobre esse alerta aí para as próximas horas também e do trabalho da Defesa Civil de Prevenção. Tenente, muito obrigada, viu, pela participação. Bom trabalho para você e toda a equipe. Nós agradecemos, vocês sempre muito solícitos em nos receber, e é muito importante porque a gente leva informação, orientação e a gente salva vidas, viu? Vocês aí, a imprensa, está junto conosco salvando a vida da população. Muito obrigado, uma excelente tarde a todos. Obrigado, Tenente Maxwell. Agora 3h31.